Sabe aquela ideia de que o ponto de vista muda a paisagem? Pois é. O economista e vencedor do Nobel, Amartya Sen, leva isso a um outro nível. Para ele, o lugar de onde a gente olha o mundo define o que a gente acredita ser a verdade. E é sobre isso que vamos conversar. Vamos mergulhar nas ideias dele para entender como a nossa perspectiva pode, sim, nos enganar, mas, mais importante, como podemos ir além dela para ter uma visão mais justa da realidade. E para começar, olha só essa provocação do Shakespeare que o Sene adora usar. Um homem pode ver como vai este mundo sem os olhos. Olha com teus ouvidos. Forte, né? A ideia aqui é bem direta. Às vezes o que a gente vê com os nossos próprios olhos é só uma parte da história. Uma parte limitada pela nossa posição. Para entender o todo, a gente precisa ouvir. Ou seja, precisamos abrir espaço para outras informações, outras vozes e outras perspectivas. Então, o nosso grande desafio é esse. Como é que a gente faz para enxergar o mundo para além dos limites do nosso próprio ponto de vista? Vamos começar a desvendar isso. Para começar, vamos pensar numa coisa super simples que todo mundo já viu. Daqui da Terra, olhando para o céu, o Sol e a Lua parecem ter praticamente o mesmo tamanho, não é? É uma observação básica, quase boba, mas é exatamente aí que está o pulo do gato para a gente entender o problema da perspectiva. E aí que entra o paradoxo. Porque, de um lado, é verdade, eles parecem do mesmo tamanho. Mas do outro, a gente sabe que eles não são nem de perto do mesmo tamanho. E o mais interessante é que nenhuma das duas frases é mentira. As duas são verdadeiras. E é isso que revela o conceito-chave do Sen, a tal da posicionalidade. O que a gente observa depende e muito de onde a gente está observando. Ok, mas como resolver essa aparente contradição? Bom, o Sen nos dá uma ferramenta de pensamento bem poderosa para isso. Vamos ver qual é? Ele chama isso de objetividade posicional. Parece complicado, mas a ideia é simples. Dizer que o Sol e a Lua parecem ter o mesmo tamanho não é uma opinião, tipo, eu acho que sim. Não, é um fato objetivo, que pode ser verificado. Mas é um fato objetivo que só vale a partir de uma posição específica, a Terra. Qualquer outra pessoa aqui na Terra, olhando para o céu, vai confirmar isso. Ou seja, é uma verdade objetiva sim, mas é uma verdade que depende da posição. E o mais legal é que isso não é só papo de filósofo, não. Essa tal de objetividade posicional tem consequências bem reais, bem físicas. Pensa bem, é justamente porque, da nossa posição, a Lua parece ter o tamanho certo para cobrir o Sol, que a gente tem o fenômeno incrível do eclipse solar total. A nossa perspectiva, o nosso ponto de vista, literalmente cria um evento no mundo real. Agora, é aqui que a conversa fica mais séria. Porque, se uma perspectiva limitada pode explicar uma coisa bonita como um eclipse, ela também pode ser a raiz de problemas enormes. Ela pode criar e manter injustiças, nos fazendo tirar conclusões bem perigosas sobre a sociedade. Vamos pegar um exemplo. Imagina uma observação feita numa sociedade que tem um histórico de discriminação. Nossa, existem poucas mulheres cientistas de sucesso. Para alguém que está dentro dessa realidade, isso pode parecer um fato, uma observação objetiva. Os números, os dados, podem até mostrar que sim, há uma falta de mulheres em certas áreas. É uma verdade posicional. Só que a observação é uma coisa. A conclusão que se tira dela é outra completamente diferente. E é aí que mora o perigo. Observar a falta de mulheres na ciência leva a uma pergunta. Por quê? E a resposta mais fácil, mais errada, baseada nessa visão limitada, seria dizer, é porque mulheres são menos capazes para a ciência. Isso é um erro grave. O Sen tem um nome para isso também: ilusão objetiva. O que é isso? É uma crença que parece um fato, parece objetiva, mas só do nosso cantinho limitado. Quando a gente amplia o olhar, quando a gente busca mais informação, essa crença simplesmente desmorona. A conclusão de que mulheres são menos capazes é uma ilusão. Uma ilusão que nasce de uma observação real, a falta de mulheres, mas que ignora a verdadeira causa, a falta de oportunidades. Olha só esse exemplo real, com dados da Índia que o próprio Sena usa. É fascinante. No estado de Kerala, a expectativa de vida é alta. E, curiosamente, as pessoas lá relatam ficar muito mais doentes. Já em Bihar, onde a expectativa de vida é baixíssima, as pessoas relatam poucas doenças. Ué, como assim? A explicação é simples e genial. Em Kerala, por terem mais educação e acesso a médicos, as pessoas simplesmente sabem reconhecer melhor quando estão doentes. Elas têm mais informação. A percepção de que em Bihar as pessoas são mais saudáveis é uma ilusão objetiva que nasce de uma posição de desinformação. Ok, acho que ficou claro como o nosso ponto de vista pode criar essas ilusões, que podem ser bem perigosas. A grande pergunta então é, como a gente escapa disso? O que a gente faz para quebrar essas barreiras e enxergar as coisas de um jeito mais completo?
A resposta do Sen é que a gente precisa buscar ativamente o que ele chama de uma visão transposicional. Nome chique, né? Mas significa basicamente sair da nossa bolha. É consultar outras perspectivas, de outros lugares, outras culturas. É fazer um esforço para ver o mundo pelos olhos de outras pessoas. Lembra um pouco uma ideia do Adam Smith, de tentar enxergar as coisas como um espectador imparcial. Alguém de fora, que não tem um lado na história, mas que está bem informado. Agora vamos levar essa ideia toda para um outro campo, o da ética. Como é que essa história de perspectiva define as nossas responsabilidades com as outras pessoas? Para explicar isso, o Sen usa uma parábola super conhecida, mas com um olhar novo e brilhante. A gente conhece a história do bom samaritano, certo? Um cara é atacado, fica lá, ferido na estrada, passa um sacerdote da comunidade dele e ignora, passa um levita, também do povo dele, e nada, e aí quem para ajudar? Justamente um samaritano, que na época era visto como um inimigo, um rival. E aqui está a sacada do Sen sobre essa história. O ponto principal é que ela redefine completamente o que significa ser vizinho. Vizinhança aqui não tem a ver com morar perto, ou ser da mesma cidade, da mesma religião. O samaritano se tornou vizinho do homem ferido ali, naquele momento. Por quê? Porque ele viu uma necessidade e teve o poder de agir. É a relação que se cria que define a responsabilidade, não a geografia. Agora pensa em como isso se encaixa perfeitamente no nosso mundo de hoje, todo conectado. O comércio global, as notícias que chegam em tempo real, as crises ambientais que afetam todo mundo. O tempo todo a gente é confrontado com as necessidades de pessoas que estão do outro lado do planeta. Cada uma dessas conexões, segundo essa lógica, cria uma nova vizinhança. A conclusão que o Amartya Sen tira disso é fortíssima. Se ser vizinho é ver uma necessidade e poder fazer algo a respeito, então no nosso mundo, onde a gente sabe de quase tudo o que acontece e está conectado de mil maneiras, bom, quase não sobram não vizinhos. Nossas obrigações morais se tornaram globais. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente ficar pensando. Se a nossa capacidade de ver um problema e poder agir é o que define nossa responsabilidade, e hoje a tecnologia nos dá o poder de ver e agir numa escala global, então quem de verdade ainda pode ser considerado um não vizinho? Uma questão que é simplesmente fundamental para a gente pensar o que é justiça no mundo em que a gente vive.